Sabe, existem figuras na história que nos fazem pensar como é que conseguiam. John Wesley é uma delas. Hoje a gente vai dar uma olhada de perto nos hábitos espirituais que não só definiram a vida dele, mas que acabaram gerando um movimento inteiro. Vamos entender a estrutura por trás de um impacto que ecoa até hoje. Sabe aquela sensação de que o dia a dia nos engole, que não sobra tempo para o que realmente importa? Pois é, a vida moderna cria essa ilusão de que estamos sempre correndo atrás do relógio. Mas, olhando por exemplo de Wesley, a gente começa a pensar, será que o problema é mesmo a falta de tempo ou será que é a falta de uma decisão? E este aqui é o nosso roteiro. Vamos explorar o desafio da constância, entender a importância da oração como a primeira voz do dia, a responsabilidade da intercessão, o fundamento da leitura bíblica e, por fim, a união poderosa entre esses hábitos que gerou um impacto enorme. Ok? Vamos nessa? Começando então pelo nosso primeiro ponto, o desafio da constância. Olha, para muita gente, talvez para a maioria de nós, essa é a parte mais difícil, né? Manter o ritmo. A vida do John Wesley é, por isso mesmo, um estudo de caso fascinante sobre como dominar o tempo e a si mesmo debaixo de uma pressão gigantesca. É isso mesmo, 4 horas da manhã. Era esse o horário em que John Wesley regularmente acordava para orar. Isso não nascia de um romantismo espiritual, não. Era disciplina pura e simples. Ele entendia que a primeira voz que se ouve pela manhã tem o poder de definir o tom para todo o resto do dia. E o porquê está aqui? Ele tomou uma decisão. A oração seria a primeira voz que a mente dele ouviria todos os dias. Wesley acreditava que se o coração não fosse entregue a Deus logo no início, ele seria atropelado pelas distrações, pelo cansaço, pelas preocupações. Por isso, a primeira voz não podia ser a do mundo, mas a da comunhão com Deus. Agora, vamos aprofundar um pouco em como ele via a oração, este primeiro pilar da disciplina dele. Para Wesley, orar não era só um item praticar numa lista de afazeres, sabe? Era a prática fundamental que definia a direção de todo o dia. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo. Ele não ficava esperando sentir vontade de orar. Ele sabia que emoções vêm e vão, mas o que sustenta é disciplina. Mesmo com sono ou com dificuldade, a decisão de orar prevalecia, porque ele entendia que abrir mão disso enfraquecia o caráter e a missão dele. Então, o pulo do gato está nesse processo aqui, ó. Começa com uma decisão consciente. Depois vem a prática de superar as barreiras do dia a dia, como o cansaço ou a preguiça. E, finalmente, essa prática repetida de novo, cria o hábito inabalável da constância. E o que é realmente interessante aqui é como ele quebra uma desculpa muito comum. Muitas vezes, a gente fica esperando o lugar perfeito para orar, né? Wesley orava por horas enquanto viajava a cavalo, enfrentando frio, chuva ou calor. Isso só prova que a disciplina não depende do lugar, mas da decisão. Isso nos leva ao pilar seguinte, a intercessão como uma responsabilidade espiritual. A disciplina de Wesley não era uma jornada solitária, de jeito nenhum. Pelo contrário, a vida de oração dele se expandia para fora, se transformando numa verdadeira luta espiritual pelas pessoas ao seu redor. A intercessão dele era organizada e muito séria. Ele mantinha listas de pessoas e situações, transformando a miséria espiritual de uma comunidade num alvo contínuo de oração. Antes de pregar, pedia que Deus tocasse os corações. Depois, pedia que a semente não se perdesse. Para Wesley, orar pelos outros mantinha o coração humilde. Ele entendia que um cristianismo forte é impossível sem intercessão, porque ela é uma parte inseparável da missão de lutar pela vida espiritual das pessoas. Chegamos agora ao nosso quarto ponto, que é o alicerce de tudo, a leitura bíblica. Para Wesley, este era o centro inegociável da sua vida diária. Era o mapa que guiava tanto a oração quanto a missão. Sem ele, todos os outros hábitos, por mais disciplinados que fossem, perderiam a força e a direção. A abordagem dele era de total humildade, um princípio que ele chamava de submissão à Escritura. A ideia era simples, mas radical. Ele não ia ao texto para encontrar versículos que justificassem suas próprias ideias. Pelo contrário, ele permitia que o texto o confrontasse. Se encontrava algo que contrariava seu pensamento, ele não questionava o texto, ele mudava seu pensamento. E isso ilustra de forma brilhante a aplicação prática dessa submissão. Para ele, a Bíblia não era um livro de teorias antigas, mas um manual vivo e pulsante para a vida. Ele a usava para aconselhar pessoas confusas, para encontrar força em meio a críticas ferozes, para tomar decisões difíceis e para buscar consolo. A Bíblia falava com clareza sobre os desafios da vida real.
E na nossa sessão final, vamos unir tudo. Veremos como a combinação da oração fervorosa com o estudo profundo da Escritura não era apenas um hábito pessoal, mas a verdadeira usina de força que impulsionou todo o movimento metodista. Aqui está a visão central de Wesley sobre o equilíbrio espiritual. Ele acreditava que quem apenas ora corre o risco de criar uma fé baseada em emoções instáveis. E quem apenas lê corre o risco de transformar a fé em uma teoria fria, sem vida. A solução dele era simples, mas profunda: a combinação diária e intencional das duas práticas. Ele entendia que a oração aquecia o coração e a Bíblia iluminava a mente. Um não funcionava bem sem o outro. Wesley usava esta analogia poderosa. A leitura bíblica era o alimento que dava direção, corrigia erros e fortalecia a mente. A oração era a respiração que dava vigor, quebrava resistências e renovava a motivação. A alma não sobrevive bem com apenas um dos dois. E o impacto foi enorme. Esse modelo disciplinado, adotado por milhares de pessoas comuns, gerou uma transformação moral e social tão forte que historiadores afirmam que o metodismo impediu uma grave crise social na Inglaterra da época. Tudo começou com hábitos diários. E isso nos leva à reflexão final. A vida de Wesley nos mostra que uma única decisão, repetida com constância, pode definir todo o resto. Não se trata de ter mais tempo, mas de decidir qual será a primeira voz a ser ouvida. A questão que fica é: qual é a decisão que tem o poder de moldar um dia inteiro?